Bom dia, internautas. Programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje um assunto muito importante. As discussões estão fortes aí no Senado Federal, na Câmara Federal, com os deputados, senadores, sobre a terceirização. E nós vamos conversar com o Lívio Giosa, ele que é especialista no assunto e já há 10 anos tem trabalhado para que melhore a situação do terceirizado no Brasil. Mas antes nós vamos para o Momento Econômico, assuntos da semana. O índice Ibovespa fechou na sexta-feira com 52.760 pontos. No mês, uma queda de 6,17%. O dólar fechou na sexta-feira a 3,1872. No mês de maio, uma valorização de 5,78%. A Selic hoje está a 13,25%, mas essa semana nós temos a reunião do Copom e o mercado está apostando que vai ser elevada para 13,75%. Interessante que desde abril de 2013 que começou a subida da Selic e até hoje já foram acréscimo de 600 pontos base, o que dá 6% a mais. Sairão também dados da produção industrial do IBGE, espera-se uma terceira queda consecutiva no mês de maio. A indústria, se nesse mês tiver uma queda de 1,5%, que está estimado esse número, é possível que em 12 meses a indústria feche no negativo em torno de 5%. Nos Estados Unidos sairão dados do emprego e a expectativa é de uma boa criação de empregos. Também sairá no meio da semana o livro bege do Banco Central Americano com várias informações sobre a economia americana. Na zona do euro sairão dados do PIB e a taxa de inflação referentes ao mês de maio. Acabou de sair a pesquisa Focus e os números, o destaque aqui principalmente a inflação 2015, que subiu um pouquinho de 8,37% semana passada, agora o mercado está apostando que nós vamos fechar esse ano a 8,39%, praticamente 8,40%. Já o PIB ano 2015, a semana passada a estimativa era negativa, crescimento 2015 negativo de 1,24%, agora 1,27%. Se esse número se confirmar, muito provavelmente vai ser a maior queda nos últimos 25 anos. Puxa vida! Com relação à Selic, a estimativa do mercado agora é fechar o ano de 2015 com 14%. Balança comercial 2015, a estimativa é a mesma do mercado, 3 bilhões de dólares positivo. Investimentos estrangeiros esse ano, 66 bilhões de dólares. E o câmbio, fechamento 2015, não mudou a estimativa da semana passada, R$3,20 por dólar no fechamento do ano 2015. Nós temos um quadro aí que eu pediria para a técnica colocar no ar. Ele tem bastante detalhes, mas aviso ao internauta que ele vai ficar gravado no sistema UOL, na TV Geração Z, e aí poderá ser visto com os detalhes que tem esse quadro. O destaque aí é a comparação do desenvolvimento do Brasil com alguns países, tendo base os Estados Unidos lá em cima, com a marca de 100. O Brasil, desde 95 até 2014, praticamente ficou aí na marca dos 30%, hoje está em 29,5%. E dois fatores que têm contribuído muito para que esse número do Brasil não cresça é a posição no ranking de facilidades de negócio, de um total de 189 países, o Brasil está na 120ª posição. E também no ranking de liberdade econômica de 178 países, o Brasil está na 118ª posição. O chama atenção dessa semana, dados que saíram na última revista Exame, e são dados obtidos na INSEAD, que é a Escola de Negócios Francesa, e de uma consultoria suíça, a ADECO, que é a consultoria de recursos humanos. No índice de competitividade do talento global, que mede a qualidade do capital humano em 93 países, o Brasil está na 49ª posição. Esta colocação, digamos, ruim do Brasil, essa explica, em parte,
porque os trabalhadores do Brasil têm escolaridade inferior à média dos países. O Brasil tem trabalhadores com curso nível superior 17%, enquanto que os Estados Unidos está com 63%, a Noruega em 53%, quer dizer, o Brasil está com 17% só. Outro fator é a péssima produtividade da mão de obra, expresso em milhares de dólares, tendo os Estados Unidos com 115 mil dólares, a Noruega 106 mil dólares, o Brasil com 20 mil dólares. Então, produtividade e educação. A força de trabalho no Brasil tem dificuldades para inovar. Então, tem um índice de inovação que também saiu nessa pesquisa, sendo 100 o mais inovador e 0 o menos inovador. A Suíça está com a marca de 67, Estados Unidos 51, Argentina 37 e Brasil 32. Ou melhoramos a nossa educação e a produtividade da nossa mão de obra, ou continuaremos sendo um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, para não ficar tão triste o termo, né? Hoje estamos aqui com um amigo, Lívio Giosa. Ele é vice-presidente da ANEFAC, coordenador do PNBE, que é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, presidente do Senan, Centro Nacional de Modernização Empresarial, e autor do livro Terceirização, uma abordagem estratégica. Ele vai falar basicamente sobre terceirização, que, como eu disse no início do programa, ele já acompanha o tema há 10 anos, desde quando começou a tramitar no Congresso, até fornecendo subsídios naquela época, 2004. Mas antes eu gostaria de uma mensagem positiva. Ele tem feito um trabalho sensacional em Atibaia e eu acho que é uma ilha de produtividade se compararmos com os números ruins que têm aparecido do Brasil. É isso mesmo, Lívio? É isso mesmo, Roberto. Queria te cumprimentar por esse trabalho, por esse programa muito interessante, aos internautas. Dizer que, na verdade, antes de falar um pouquinho sobre Atibaia, se você me permite... Claro. Ficar refletindo um pouco sobre os números que você pôs hoje, né, a reflexão também de todos os que estão nos assistindo e acompanhando o programa, e ver que para onde a gente vai, né? Como é que nós estamos? Se você me permite, ainda tem mais um outro indicador aí que a gente acabou não falando, que é o indicador de competitividade. O Brasil saiu de 2010 para 2014 da 36ª posição para a 54ª posição entre os países no mundo. É verdade, esse índice saiu acho que no fim de semana. Isso este indicador reflete basicamente o modelo econômico, macroeconômico, a performance das empresas e a falta de um rumo para o país, né? E isto tem sido, Roberto, um debate que eu tenho tentado fazer, não só com as autoridades públicas, mas com as entidades representativas, empresariais, profissionais, no sentido da gente tomar alguma iniciativa. Porque, na verdade, enquanto a gente ouve todos esses números, nós temos duas atitudes. Ou a gente continua na praça, sentado no banco, dando milho aos pombos e não fazendo nada, ou saindo à frente para tentar reverter essa situação. E o que a gente vê hoje no cenário é que nem o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, e o poder público no Brasil tem uma fortíssima ainda influência na sociedade, né? Ele é o indutor, ele é o que fomenta as reações da sociedade como um todo, ele exerce uma influência no coletivo, ele estabelece uma nova dinâmica na sociedade. O poder público está inerte, você não vê ninguém sair à frente para fazer um debate propositivo, para criar uma agenda, para discutir rumos, para definir metas, indicadores, para que a gente possa saber onde estamos, né, e onde a gente quer atingir a curto, médio ou longo prazo. Nada, ninguém faz nada, ninguém toma uma iniciativa. Ao mesmo tempo, as instituições empresariais também estão inertes. Não sai de lá nenhuma objetiva ação, não se conhece, não se sabe qual é o caminho a percorrer, e a gente sofre de uma pauta, né, natural que nós nunca tivemos, que é o plano estratégico do país, né? Qual é o nosso plano estratégico? Aonde a gente quer chegar? Qualquer empresa hoje
os empresários que estão nos ouvindo, os profissionais e assistindo, sabem que se você não tiver um plano estratégico para a sua atividade, Perfeito. Você não chega a lugar nenhum. Ninguém estuda o mercado, então você não chega a lugar nenhum. O Brasil não tem um plano estratégico, o Estado não tem e o município não tem. Ao não ter um plano, você não sabe que caminhos tomar. E eu te dou, para a gente encerrar esse primeiro ponto de reflexão, o que aconteceu no país há dias atrás com a vinda do dinheiro da China. 53 bilhões. E o que aconteceu? Nós vimos os chineses chegarem aqui e falar, eu quero aplicar nisto, quero aplicar naquilo, quero aplicar naquilo outro. Quer dizer, o chinês veio para o Brasil e disse o que ele queria fazer com o dinheiro, ao invés do Brasil falar assim, peraí, vai vir um dinheiro? Então, porque nós temos um plano estratégico, nós queremos aplicar aqui porque é mais conveniente para o país, aplicar ali para trocar experiências de negócio, mas não, o chinês veio e falou assim, eu quero fazer isso porque isso interessava a ele, ter uma estrutura mais adequada para a sua exportação, para atingir o Pacífico, enfim, a gente está numa inércia que se a gente comparar o Brasil há 50 anos, essa inércia não fazia tanta diferença. Hoje, ela faz uma diferença absoluta em relação aos demais países. Então, eu penso o seguinte, se eu fosse um dirigente público de importância nacional, eu pegaria esses dados que você acabou de ler e falaria assim, bom, o que nós precisamos fazer para em 2016, para em 2020, nos prazos definidos, a sair do 54º ponto da competitividade mundial e chegarmos a 20, ou a 15, ou a 30, não importa, que tivesse um plano de ação. Nós não temos isso. E eu incito a você, Roberto, que dirige este programa com uma capacidade extraordinária, porque ele pode ser um ponto de confluência, né, destas informações, que nós possamos, na ANEFAC, onde nós militamos, levantar bandeiras como essa, porque não dá para a gente ficar mais quieto e ver que os jovens que estavam integrados no mercado de trabalho, que se projetavam a médio prazo, estão hoje de novo desempregados, que os que vêm aí não têm nenhuma possibilidade de se empregarem nos próximos anos, e, portanto, uma massa de conhecimento vai ser, de novo, deixado a escanteio num canto da sociedade. Agora, apesar disso, né, Lívio, esse planejamento é possível e é o que vocês estão fazendo lá em Atibaia e com sucesso. É verdade. Então é possível. E você vivenciou isso até num evento que a gente fez em novembro do ano passado, porque, na verdade, o que está acontecendo em Atibaia? Atibaia virou uma ilha de excelência. Enquanto todos esses debates estão acontecendo, essas notícias ruins todas percorrem o Brasil, em Atibaia nós continuamos trazendo empresas para se instalarem na cidade, continuamos ter um nível de empregabilidade adequado e equilibrado na região, continuamos atraindo grandes empresas que fazem uma análise de mercado, a renda per capita, o crescimento do PIB, e estão projetadas a se instalar em empresas nacionais e multinacionais. E você falou de uma feira no final de semana que vieram 8 representantes de 8 países. E a sociedade local, os empresários locais, têm o discernimento de continuarem a propor atividades na cidade. E pelo segundo ano seguido, nós fizemos esse final de semana a segunda feira da construção sustentável. Trouxemos todo o grid de empresas voltadas para a construção civil, profissionais, tecnologia avançadíssima, profissionais, arquitetos, engenheiros, para discutir como é que se constrói, dentro do ritmo que se chama o Green Building, como é que se potencializa a construção sustentável, que agentes, que cadeia produtiva pode estar inserida nisso. E tivemos lá 9 países representados, com estandes, um congresso de altíssimo nível, gente de toda parte do país vindo para Atibaia, e com isso você gerando negócios na cidade, ativando os hotéis, ativando os bares, os restaurantes, a economia local e entregando alguma coisa de benefício para a sociedade local, regional, paulista e Brasil.
que é o objetivo de todo administrador público. Perfeito. É isso mesmo. Então, nós temos, através do nosso prefeito, Saulo Pedroso, que eu chamo um líder inspirador, quer dizer, ele, jovem, se projeta a cidade, dá condições para que os seus secretários atuam, e com isso a gente faz esse papel de indução do desenvolvimento, atraindo também significativamente negócios para a cidade na área do comércio, na área do serviço, na área da indústria, do turismo e do agronegócio. Veja que dá para fazer? Dá. Basta ter propósito, planejamento, né, que você falou que é importante, condução ética. Sem dúvida. E a força de vontade. Dá para fazer. E no ambiente público, vontade política. Quando você tem vontade política, principalmente quando a vontade política é para o bem, né, a gente sabe que você tem instrumentos do poder que te levam a viabilizar esse tipo de transformação. Seja no Congresso Nacional, seja os executivos públicos, seja a Câmara, seja a Assembleia Legislativa. Você tendo poder público, você pode estabelecer premissas desenvolvimentistas que levem à transformação. Eu acho que é isso que está faltando um pouco no país, que realmente a gente arregace as mangas, é um aqui, outro ali, mas que isso se torne algo coletivo e transformatório, né, Roberto? E o projeto de lei de terceirização, que estava bem encaminhado, daí o Congresso remendou, agora o Senado está remendando, como é que está isso agora? Então, eu acho que, se você me permite também, é legal a gente conversar com os internautas a respeito disso, né? Então eu queria colocar um pouquinho a linha do tempo, né? Você falou que eu estou há 10 anos, eu queria só comentar o seguinte. No dia 2 de fevereiro de 1990, Roberto, eu fiz a minha primeira palestra sobre terceirização no Brasil, aqui na sede da Fiesp, aqui próximo, para começar a tratar desse tema. O meu livro já está na 9ª edição, né? A primeira edição foi editada em 1992. Então, só para o internauta entender por que está se discutindo isso, que tem um passado, esse passado precisa ser colocado à mesa porque ele é histórico. A partir de então, daquela discussão, os principais ambientes que começaram a pensar na terceirização como um modelo de gestão, que é isso que vinha à luz dos países desenvolvidos, a década de 80, meados da década de 80, o outsourcing começava a ser implementado, e essa discussão entrou no Brasil, e nós começamos a trazer para o ambiente empresarial essa prática. E aonde foi ocorrendo isso? Principalmente na área, na indústria e nos bancos. Foram os grandes produtores dessas iniciativas para que a terceirização começasse a ser introduzida. O que aconteceu? Naturalmente, houve um choque entre as mudanças estruturais que começaram a ocorrer nas empresas vis-à-vis o comprometimento sindical. O Sindicato dos Trabalhadores, à época, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Bancários, perceberam que, de repente, uma parte da sua massa sindical começava a se transferir para um outro sindicato de trabalhadores. Porque, só para citar um exemplo, aquele porteiro que era o porteiro da Volkswagen, no Sindicato dos Metalúrgicos, funcionário da Volkswagen, passou a ser sindicalizado em outro sindicato, porque agora aquela atividade foi terceirizada, virou um serviço especializado. E com isso, houve uma mexida no cenário sindical brasileiro. Muito bem. Quando a terceirização se viabilizou enquanto modelo de gestão, vinda dos países desenvolvidos, ela estava calcada em 4 grandes pilares, Roberto, que é o pilar da qualidade, do cumprimento de prazos, do preço do serviço e da tecnologia embarcada. Estes 4 pilares é que conduziam o processo da terceirização. Mas nos países desenvolvidos, o pilar principal era o pilar da qualidade. Porque é muito simples você raciocinar. Eu vou passar para terceiros uma atividade que eu fazia. Quem é que eu vou contratar esse serviço? É o tal do serviço especializado. É o serviço que detém maior qualidade. Portanto, está na cara, né? É muito fácil de entender que a terceirização vinha abraçada pelo conceito da qualidade. O que aconteceu no Brasil? Nós vivíamos, e você se lembra muito bem, no início da década de 90, uma inflação de 89% ao mês.
Saiu saiu Sarney, entrou o Collor, globalização, a economia desarvorada, competitividade, o Brasil não sabia para onde ir, um ritmo frenético econômico e inflacionário. E aí o que o Brasil assumiu? Bom, a terceirização, se não dá para ser construída pela qualidade, vai ser pelo menor preço. E isso também invadiu os escritórios da iniciativa privada, que começaram a contratar, como eu chamo, pelas portas dos fundos da terceirização. Foi pelo menor preço. E aí aconteceu em 93 um grande fator. Em 1993, exatamente no dia 21 de junho, entrou em cena a Lei 8666. A lei do setor público que inspira até hoje que qualquer contratação no Brasil, seja produto ou serviço, contratos, grandes serviços e tal, seja feita pelo menor preço. E aí as causas vêm até agora. Lívio, eu preciso pedir licença a você. Lógico. Nós vamos desse ponto partir no segundo bloco do programa, é que a gente precisa fazer um intervalozinho. Perfeito. É bem rápido, a Vamos gente lá. já volta. Ok.